Estamos numa era digital onde o mundo inteiro parece estar ao nosso alcance com um clique, com um toque. Só que estamos pagando um preço alto por isso. Nunca estivemos tão vulnerável. E é sobre essa segurança digital, segurança da informação, que a gente vai conversar hoje aqui, ou a falta dela, não é isso? Com o Wilson Mendes, que é especialista em segurança da informação, e também com a advogada Ana Paula Moraes, especialista em direito digital. Obrigada a vocês dois por estarem aqui. Obrigado a você. Temos muito que conversar. E eu quero começar, Wilson, com você perguntando exatamente isso. Essa vulnerabilidade nossa é preocupante? É aterrorizante? É, porque... Já começa. Por quê? Porque a informação hoje é diferente do formato antigo, né? E se a gente fosse dividir a evolução das pessoas, a gente dividiria por categorias de períodos, né? Então a gente tem os boomers, os baby boomers, que são filhos da Segunda Guerra Mundial, e o tipo de informação que vincula a Revolução Industrial é diferente da que é hoje. Então, antigamente, você tinha os jornais impressos, revistas, tabloides, para obter informações, e a velha fofoca, né? Como circula até hoje. No mundo de hoje é muito complicado, porque a informação, para você qualificar como verdadeira, você tem que ter uma fonte que aprofunde aquilo. Não é porque está na internet que é verdade. Então você tem no Wikipedia, por exemplo, várias coisas erradas. E tem como formato de verdade aquilo que está escrito lá. Então, baseado nesse pequeno exemplo, a gente alastra isso para um cenário geral, e a gente tem uma dificuldade em fazer o controle dessa informação. Porque a informação não está mais nas academias, né, nas escolas, a informação está na web. Então, estamos entrando numa era que o currículo está sendo deixado de lado e a informação e o conteúdo está valendo mais. Então, partindo desse princípio, existem sim riscos visíveis, a exemplo desses escândalos que está acontecendo com o país, né? E você falou aí dessas informações que nem sempre são verdadeiras, daí surgem, né, os processos. É difícil realmente julgar ou processar alguém por ter compartilhado informação errada? Na verdade, eu não diria que é complicado ou dificultoso atualmente. O que a gente precisa, na verdade, é que a outra ponta, e eu estou falando do Poder Judiciário, que os julgadores eles estejam efetivamente capacitados tecnicamente, não só sabedores da letra da lei, né, como aplicá-la, mas capacitados tecnicamente para poder entender o que a gente pede. Porque você entra com um pedido de remoção de conteúdo, porque aquele conteúdo foi compartilhado e ele não é verídico, né? A outra ponta que vai julgar, ela precisa ter a noção de qual é a celeridade que a gente precisa para que ele defira liminar, determinando a remoção do conteúdo. E às vezes a gente tem um deadline muito longo e a outra ponta, que é o prejudicado, ele sofre dia após dia com aquele conteúdo na internet, porque os compartilhamentos, eles continuam acontecendo, as curtidas continuam acontecendo, e de forma errada, porque essas pessoas que compartilham, tweetam e curtem informações erradas, elas também respondem criminalmente por esses compartilhamentos. Então, assim, a gente tem hoje uma gama de usuários que muito provavelmente eles não conseguem discernir que, ao serem clicadores felizes, eles podem estar angariando para si a possibilidade de também responderem por crimes em virtude desses compartilhamentos, dessas curtidas e dessas tweetadas. Então, assim, a gente não tem problema de propor a ação para solicitar a remoção. O que a gente precisa ter é a garantia da celeridade no atendimento do nosso pedido. Agora, Wilson, nossa vida hoje está completamente exposta. Em alguns casos, a culpa é do próprio usuário que acaba expondo nessas informações? Estamos num período onde o único lugar que temos condições equalitárias de projeção é na web. Né? Na web você não precisa passar pelo protocolo secretária, vice-presidente, etc. Você vai direto à fonte, porque a fonte certamente tem rede social. Então, essa é uma questão de cultura. Né? Enquanto houver
nos poderes, todos eles, a geração boomer, baby boomer, vai ter uma grande dificuldade em se atenuar essas situações, porque antigamente, vindo dessa geração, oriunda dessa geração, se estabelecia o quê? Que o cara entrava na empresa como um cargo menor e ali ele ia escalonando até virar presidente, etc. Isso é um choque de cultura muito grande. Então, quando você tem, na verdade, a ponta com essa informação, você não tem o controle dessa objetividade, né? Então, quando alguém do judiciário orientado ou talvez mal informado sobre a situação, por exemplo, do WhatsApp, quando ele pede o bloqueio, certamente ele não sabe que o WhatsApp não tem dados para fornecer, porque é a criptografia de ponta a ponta, né? Então, quando essa geração baby boomers, ele atenua no poder baseado na lei que está próxima a ele, ele executa para que se cumpra esse ofício, há um delay aí, como a doutora falou, e uma desinformação na característica do que tem que se cumprir. Porque o próprio WhatsApp já disse, eu não tenho o que fornecer porque eu não tenho o que dar. É por isso que atualmente essas informações, se acessa ao WhatsApp, vem aquela mensagem. As mensagens. Foi depois desse caso, então. Mas assim, já é uma evolução, né? Porque o Signal já faz isso, o WhatsApp faz, o Telegram, o FaceTime também. E a grande vantagem, né, do Telegram é porque você tem efetivamente a destruição da mensagem minutos depois do que ela foi enviada, ou seja, ao contrário do WhatsApp, outros aplicativos lhe permitem configurar o tempo de destruição daquela mensagem. Isso. Então é por isso que quando a gente faz capacitação e palestra de evangelização dentro das empresas e instituições e associações, a gente sempre orienta que dentro da política interna de segurança deles, eles definam qual será o tipo de aplicativo de mensagem instantânea utilizado oficialmente por aquela empresa, por aquela instituição. Porque fica muito mais fácil, na hora de um incidente digital, você verificar qual foi a ponta que quebrou o elo daquele ponto a ponto. E se você deixar o WhatsApp, assim, nada contra o WhatsApp, porque eu também uso, mas é um aplicativo extremamente popular. E na medida que você está tratando de informações confidenciais de uma instituição, de um ambiente privado, né, aquilo ali tem um dono, tem um valor, a gente também deveria pensar em definir qual seria o aplicativo de mensagem instantânea utilizado dentro daquela unidade corporativa. Fica mais fácil, fica com aquele cunho mais social, mais corporativo. O WhatsApp tem essa questão muito popular, né? Então, assim, eu tenho uma certa rejeição em utilizar dentro de uma corporação, de um ambiente empresarial ou de uma instituição pública, alguma coisa muito popular. O usuário ele precisa ser moldado a entender que o que é popular não necessariamente pode ser utilizado dentro do ambiente corporativo, porque aquelas informações ela têm um valor econômico e aquilo não pertence a ele, pertence à instituição. Então ela tem que ter um tratamento diferenciado no seu dia a dia. Não sei se vocês concordam comigo. Claro. Por isso, se eu usar um WhatsApp com Wi-Fi aqui, por exemplo, a pessoa que está também usando, ela pode roubar minhas informações? Sim, ela tá no mesmo ambiente que você, ainda que virtual, né? Dividido por salas, por paredes. Ela pode sim, porque ela está na mesma rede. O que é o Wi-Fi? Traduzindo de forma muito superficial. Atrás do Wi-Fi ele tem um roteador. Um roteador é um hardware com um sistema sobre o hardware. Isso se chama sistema embarcado. Então você tem um hardware específico e um software para aquele hardware. É semelhante a você passar na linha verde, naquele pedágio, e pagar o pedágio. Só que quando você paga o pedágio, fazendo analogia, a pessoa que faz a cobrança, ela cobra e atribui o valor ao teu carro. Nesse pedágio ela não vê absolutamente nada do carro. Se tem pessoas dentro, quantos tem, o que você está levando. Numa transmissão de Wi-Fi, quem está atrás do Wi-Fi, quem está no roteador controlando, tem tudo que você está digitando, que você está pensando em falar ali, de forma exagerada. Você está conectando ali. Ele vai ver o pensamento da gente. Breve. Segundo o Miguel Nicoletti, um grande neurocirurgião, breve vai acontecer isso. Que as transmissões serão telepáticas e não mais pelo Wi-Fi. E eu acredito muito nele. Assim, então, nessa questão do ambiente, o roteador ele pode ser, sim, grampeado e ali ter desvio de rotas para quem quer que seja. É muito complicado, por exemplo, eu não sei se a doutora concorda comigo, para apurar os fatos, porque já virou cultura. Quando você chega em qualquer ambiente, você pede água, café e Wi-Fi.
uma cultura errada, né, isso? Porque, na verdade, as pessoas não sabem o perigo exatamente, isso que eu ia falar agora, porque né? a pessoa tem um dispositivo mobile e ela não tem a preocupação de inserir naquele dispositivo aplicativos de segurança que impeçam, até um certo ponto, porque a gente não pode garantir 100% de segurança na internet, que o seu dispositivo seja invadido, né? Então, na medida que você entra num lugar público e acessa uma rede de Wi-Fi, onde você não tem a segurança de como é a segurança tratada naquela rede de Wi-Fi, e, além disso, você não tem o mínimo de preocupação em ter nos seus dispositivos nenhum tipo de aplicativo que lhe assegure o mínimo de segurança para que seus dados não sejam roubados, você está assumindo o risco de que o seu dispositivo mobile ele pode ser utilizado por um crime virtual. E aí, se esse crime chegar à delegacia de crimes virtuais para ser apurado, até que você consiga identificar quem foi que hackeou o seu telefone, quem está respondendo pelo crime é você. Porque o dispositivo mobile, como eu estou dizendo, ele gera um protocolo de IP. Ele tem como, ele sabe que através daquele login, daquela senha e daquele protocolo de IP que fez a conexão com a internet através da rede Wi-Fi, quem é o detentor daquele dispositivo mobile. Então, para a delegacia, para o delegado de crimes virtuais, é através deste ponto que ele vai começar a fazer o rastreamento de quem é o criminoso digital e cometeu aquele ilícito penal, né? Então, assim, as pessoas precisam mudar um pouco a consciência. Não necessariamente acessar a rede Wi-Fi de aeroporto, de shopping, de cafezinho, é um grande negócio. Muito pelo contrário, porque você não sabe quem está do seu lado. Você está ali acessando pelaquela rede, daqui a pouco você está do lado ali, aquele cara que está do teu lado é um criminoso digital, já percebeu que tudo teu está aberto, não tem o mínimo de segurança, ele vai acessar o teu dispositivo, vai cometer o crime, vai embora e você, olha, meu amigo, obrigada, mas você que vai responder por isso. Ou então ele pode fazer daquela rede um bootnet, por exemplo, ou para criar um ambiente que todos aqueles sejam potenciais multiplicadores daquilo que ele deseja. A exemplo de que já está hoje muito escancarado, de minerações voltadas para as moedas como bitcoins. Então, quando a maioria dessas pessoas que têm um conhecimento, eu vou colocar a palavra hacker com muito cuidado, porque, infelizmente, a palavra hacker é muito mal usada. É melhor a gente falar de criminoso digital, porque que de repente, eu acho que o hacker é o cara que tem inteligência acima do sistema que foi construído. E o sistema que foi construído não está pagando absolutamente nada para o hacker dizer, olha, seu sistema é muito ruim. E ele tem que pagar criminalmente por isso. Eu acho um absurdo. Na minha visão, eu acho que alguns desses caras teriam que ser chamados para ensinar governos, etc., como se defender. E não ser tão marginalizados de uma forma como é. Então, assim, na minha visão, são gênios que estão por trás. Logicamente, tem pessoas com mal... intencional. A intenção é que... assim, semelhante ao que a gente estava conversando nos bastidores, né? Não é culpa de quem criou o aplicativo, né? É a pessoa que pegou a faca no mercado e comprou, ao invés de usar no restaurante, em casa, ela usou para cometer um crime, né? O carro, roupa, etc. Então, eu acho que a cultura hacker ainda é muito mal interpretada, sabe? Porque nesse exemplo que a doutora falou, quando há essa invasão, digamos assim, espalhou-se esse negócio, e todo mundo agora que está contaminando, está minerando através de processador, de placa de vídeo, de memória, enfim, está minerando bitcoins, que são moedas virtuais que vai servir, por exemplo, para comprar likes. Olha, eu tenho 25 mil pessoas que me seguem no Instagram, tenho não sei o que, isso é tido como essa moeda virtual. É bom a gente até frisar, né, que o Bitcoin, ele não é rastreável e ele não é tributável. Não. A Receita Federal não consegue tributar essas operações que ocorrem... Se muitos soubessem disso, em vez de mandar dinheiro para a Suíça, investia... Eu acho que, de novo, né, a gente voltando à questão da geração X, a geração Boomers, como os poderes legislativo, executivo e judiciário são filhos dessa geração, quando não pertencem à geração, certamente, se tivesse o mínimo conhecimento, eu não estou dando dica para ninguém, mas assim, isso está na internet, certamente pessoas de lá de Brasília lavariam dinheiro através de bitcoins. Um Bitcoin, a gente fazendo a conversão, né, vale R$ 22.779. Então, quando você é atacado, né, e eles te pedem o resgate, vamos dizer, o pagamento via Bitcoin, eles não vão te pedir um Bitcoin. Né? Então, você tem aí resgates, né, de informações de
140 mil bitcoins, e não essa sei moeda, ela é livre. Eu contrato mão de obra, eu pago, compro. Quem determina o valor dessa moeda? Isso é um Existe mercado, é um mercado. Então ele varia também esse valor? Criptografado, ponta a ponta. Por exemplo, saiu uma matéria dia 4 agora de julho na Folha de São Paulo, e aí saiu uma matéria dizendo lá, 2.300 o valor. Exemplo, o que é que vale hoje? O dólar, quanto é que vale? O ouro, quanto é que vale? Então, qualquer outra moeda operacionalizada, ela vale menos do que Bitcoin. Eu estou falando Bitcoin porque é a moeda mais Virtual, popular, mas tem várias nesses segmentos coins e moedas virtuais. São criptografadas e se dá de ponta a ponta, quer dizer, de usuário para usuário, sem passar por servidores. Então, é impossível para qualquer governo do planeta Terra monitorar de onde vem e para onde vai. É impossível. Rastrear Isso é impossível. não existe a possibilidade. E voltando à questão da rede Wi-Fi, quando você está projetado nessa rede, como a doutora falou, você está sendo acusado de um crime que provavelmente não tenha cometido, ou vai provar que não cometeu, esse processo ele pode estar incubado. Então você levou o seu hardware para uma assistência técnica, você conectou o seu aparelho Wi-Fi em qualquer ambiente, e aquele nudes, aquela informação sua, aquela conversa gravada, não foi automaticamente para a web. Aquilo está gravado, está guardado em algum lugar. Aquilo pode virar um torrent, que anula qualquer lei que vai tentar capturar esse dado. Virou torrent, se perdeu na web. Viralizou, acabou. Além disso, tem a estenografia, que é a criptografia em você misturando os componentes. Você pode botar dentro de uma foto, áudio, vídeo e texto. E eu passar, exatamente, eu passar simplesmente como a foto da semana, que é a modelo que sofreu agressão do marido, enfim. Então, clique aqui. E ali eu tenho uma série de coisas. Eu posso mandar informações secretas para a outra ponta. Então, para essa pessoa ter informação, não precisa mais ir para uma grande faculdade ou qualquer coisa. Ela se dedica um tempo na internet e ela vai ficar tão boa ou melhor do que aquele que tenta prover defesa. Porque a informação é o ouro, é mais valiosa do que o Bitcoin. Então, entende? Então, assim, essa informação de que por trás da rede Wi-Fi tem um perigo? Tem. Mas o perigo pode não ser imediatista. Essa divulgação da informação pode ser feita depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano. E como vai apurar de onde veio, uma vez que o marco civil na internet e tem tanta brecha na lei, que vai dizer, a operadora tem que fornecer a X 48 meses. horas. Não tem, porque existe um delay, né? Semelhante àquele que estávamos conversando nos bastidores, que a nossa polícia, para fazer, por questões de segurança pública, para fazer um monitoramento de trânsito, ela sobe com helicóptero. Isso tem um custo médio de 5, 7 mil reais por mês, né? Ou por subida, não por mês, por subida de helicóptero. Se migrasse para a tecnologia drone, nós teríamos uma redução de crime muito grande. Porque os drones, aí quando você vai conversar com as pessoas da lei, que fazem a lei, que vêm da geração boomer, que tenham dificuldade no entendimento desse assunto, eles não, peraí, calma, sabe, é uma coisa para cientista, não é uma coisa estranha, enfim. Aí, porque não está regularizado, etc. Ok, mas o criminoso, ele envia drogas para o presídio, envia armas via drone. Então, enquanto se discute qual é o mecanismo de combater, o combate Já é complicado. A tecnologia é muito mais Ele já rápida. está sendo usado, muito bem usada, em condições equalitárias, com um PhD no assunto. Porque se ele se dedicar e for para a internet, ele vai estar tão bom quanto o cara que estuda de forma acadêmica, né? Bom, tem muito que a gente conversar ainda, mas vamos dar uma pequena paradinha aqui, a gente volta já. O Câmara Entrevista volta já já, não sai daí que tem muito que conversar sobre isso. O Câmara Entrevista está de volta conversando sobre segurança da informação, segurança digital ou a falta dela, como a gente está conversando aqui. Wilson, você me deixou bastante preocupada com um assunto aqui com relação ao Wi-Fi. Compartilhar Wi-Fi, tá? Tem esse perigo. Mas tem alguns aplicativos de banco, por exemplo, que hoje todo mundo faz tudo, com exceção de mim, todo mundo faz tudo banco, paga e com o celular e tudo mais. Aqui, vem um selinho, aquele cadeadozinho. Aquilo não é a garantia de que você pode acessar em qualquer lugar, que ninguém vai roubar seus dados, ou não? Nesse caso, você está falando de um aplicativo que está contido, bancário, isso, que está contido dentro do seu hardware, que Sim. tem outros aplicativos com outros acessos da internet. Aí é um complicador. Aquele aplicativo pode ser seguro, porque ele está mostrando que tem uma criptografia de uma ponta para outra para conversar com a entidade. Porém, o seu hardware ele pode ser monitorado por outras formas. Exemplo de um aplicativo chamado Remote Anything, que vai dar ao usuário na ponta
exatamente o que você está fazendo em tempo real. Então ele vê onde você está clicando, inclusive no seu aplicativo, que é protegido, mas ele está por trás, ele está no seu hardware, ele não está no aplicativo. Então quando você abre o aplicativo, ele está vendo como você está enxergando o seu aplicativo, ele também vê, de qualquer lugar do planeta Terra, sem ser visto. Então, é aquela coisa, né? Diga com quem andas, que lhe direi quem é assim, diga a rede que você está, que eu direi o perigo que corre, é mais ou menos por aí. Caiu na rede. É dados. Não é mais peixe. Certamente, com certeza. Agora, corroborando um pouco o que você está dizendo, se você trouxer para o lado da legalidade, eu entendo que toda instituição financeira, ou toda empresa que disponibiliza um aplicativo para operacionalização, seja de que for, né, ela tem que lhe garantir um mínimo de segurança. Né? O mínimo ela tem que lhe garantir, porque ela está te oferecendo um serviço a mais e completamente fora do ambiente dela. Na instituição financeira, o negócio dela é a agência, o banco, o pagamento. Então ela está te facilitando a vida, te disponibilizando um aplicativo para que você não precise mais ir à agência. Você abre uma conta hoje virtual. Cheque, né? Exato. Você deposita. Pois é. Então, assim, e ela tem que lhe garantir o mínimo de segurança. E no momento que você tem aquela segurança quebrada, no momento que você está fazendo a sua operação via dispositivo mobile, ela tem que lhe ressarcir dos prejuízos que você teve. Dinheiro lá dentro. Exatamente, entendeu? Agora, pra provar. Não é só a gente dizer, mas entenda, aí você vai dizer assim, poxa, Ana Paula, então eu tô tranquila, eu vou fazer a operação. É o que eu estou dizendo. A pessoa tem que lhe garantir o mínimo de segurança. Mas você também, usuário, também tem que ter a consciência de ter o mínimo de segurança instalado no seu dispositivo mobile para que você faça aquela operação acontecer. Se você fizer tudo isso, mas você não se preocupa em ter um aplicativo de antivírus ou um que faça a varredura dos caches da onde você acessou, para que os cookies, tiver tudo ali disponibilizado, aí também vamos combinar que não dá para você também ficar entrando na justiça e pedindo indenização, porque o seu dever de casa você não fez. A gente tem um péssimo hábito, a gente que lida com o usuário, com empresa, com informação, essa coisa toda, a gente vê no dia a dia a quantidade de clicador feliz que a gente tem. Clicador feliz? O usuário adora clicar em tudo. Né? E sem ter a menor preocupação se o que ele está clicando é ok, ou é um vírus, ou aquilo ali vai causar um dano a outra pessoa. O negócio dele é clicar e ver a informação. Ele não está querendo saber da procedência. E aí ele pode causar um dano não só para ele, mas para terceiros e quartos, para a empresa que ele trabalha, de uma magnitude que ele não tem essa proporção. Daí a gente está sempre insistindo nas questões da atualização das políticas internas da empresa e a publicização dessas. O usuário precisa saber qual é a regra do jogo, porque existe uma coisa na lei chamada não repúdio. Nenhuma pessoa ela pode dizer que ela desconhece a lei do país dela. O mínimo, os direitos e deveres dela, ela tem obrigação de saber. Então, a mesma coisa se aplica para o mundo virtual. Ela tem obrigação de saber qual é o direito e qual é o dever dela dentro do ambiente virtual. Qual é o limite dela, onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Porque não é só chegar, eu fui, tive um incidente digital, agora eu quero processar alguém. Sim. O que é que você fez do seu dever de casa, né? Isso eu acho que é muito por aí também, sabe? A gente vê aí o pessoal nas redes sociais achando que aquilo ali é terra de ninguém, que pode tudo. A gente vai entrar num período bem específico agora, que é o período eleitoral, e então a gente vai ver bastante incidente digital acontecendo e as pessoas não têm noção efetivamente dos problemas que eles podem angariar para si com essas disseminações de informações erradas. Né, certamente. Só um aumento na fala da doutora. Assim como a doutora falou, o banco, como no meio físico, ele não pode lhe dar garantia que ao sair você não vai ser assaltado, as famosas saidinhas, ele também não pode garantir, ele garante o aplicativo dele, e aí ele responde, como a doutora falou, mas ele não pode garantir pelo seu hardware, ele não sabe o que você tem no seu hardware. Exatamente. Tá, minha conta foi invadida, mas foi invadida por quê? Sabe? Então o atributo, a informação que ele vai dizer, eu não sou responsável pelo que você faz além da minha porta, né? Assim no meio físico, assim no meio virtual. É como a gente diz na lei, o principal segue o acessório. Qual é o principal? Você ter o mínimo de segurança e fazer o seu dever de casa. Qual é o acessório? Saber que se você for utilizar aquele aplicativo, na outra ponta ele também está lhe dando a segurança e que você não vai ser hackeado, você não vai ter a sua conta invadida.
É sempre assim, é pensar sempre dessa forma. O principal segue o acessório, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Sem dúvida. Ana Paula, nas redes sociais, vira e mexe, a gente vê alguns casos de agressão, preconceito racial, alguns casos de famosos até que a gente acaba sabendo. Isso é muito comum, você tem casos como esse, você está defende casos como esse. Como é que a pessoa que é vítima pode se defender? Eu tenho um cliente, tem um caso que corre atualmente aqui em Salvador, de um deputado federal, que está aí na mídia, e que ele foi vítima, na verdade, de calúnia e difamação de um blog que fica em Morro de São Paulo, Morro de Chapéu, e a gente conseguiu, através do judiciário, fazer a remoção de todo o conteúdo e fazer a quebra do IP da máquina e chegar àquela pessoa que faz as postagens ilícitas, né, e indevidas. A gente tem essa prática, lamentavelmente, né, não só dele, teve um caso agora recente com aquele ator Jacaré, que foi do grupo El Chan. Ele também foi dado como morto. Vira e mexe de alguém, não sei quem morreu. Pois ele foi dado como morto. Cajuru também, não? Cajuru também foi dado como morto. Jacaré ele teve mais de 1000 compartilhamentos na notícia. A gente precisa esclarecer para o pessoal que quem cria esse tipo de informação, ele responde por falsidade ideológica, porque você está criando uma página fake para disseminar informação errada. Além disso, você vai configurar como calúnia, injúria, difamação, e também você vai responder por esses tipos de crime. A gente não está falando de nada inovado, a gente não está dizendo que isso tudo se deu porque veio a lei da Carolina Dickmann, muito pelo contrário. A gente tem que esclarecer que a nossa legislação brasileira é plenamente aplicável para todo e qualquer... da década de 40? Sim, mesmo da década de 40. Você pode, por analogia, aplicar todo e qualquer artigo, tanto do Código Civil quanto do Código Penal, para todo e qualquer tipo de ilicitude que ocorra no mundo virtual. Então, criar página falsa, você vai responder pelo crime de falsidade ideológica, artigo 307, 308 do Código Penal. Calúnia, injúria e difamação, você vai pegar lá os artigos de calúnia, injúria e difamação e vai aplicar para o que acontece no ambiente virtual. A questão do racismo, da mesmíssima forma. Então, assim, não existe mais aquela certeza, eu estou anônimo na internet, não vou ser rastreado, não vou ser identificado. Esqueça, isso não existe, isso não é mais uma realidade. A gente consegue chegar na pessoa, sim, e essa pessoa vai responder efetivamente pelo crime que ela cometeu na web. Então não tem dificuldade para a gente chegar no criminoso digital. Agora, não tem dificuldade. A gente tem que, como eu falei no início, a gente tem que ter a colaboração da outra ponta. Não pode ter esse delay na hora que a gente pede. Quando a gente pede uma liminar, ela tem que ser apreciada num prazo máximo de 10 dias. E às vezes a gente pega aí 20 dias, ou então a gente pega a magistrada e diz assim, primeiro eu vou ouvir a outra parte, ou primeiro eu vou fazer não sei o quê, para depois apreciar a liminar. Não dá mais para ter esse tempo, porque existe uma pessoa, independente dela ser pública ou não, que está sendo caluniada, difamada no ambiente virtual e que ele precisa ser retirado. A gente também tem em trâmite na Câmara e vai para apreciação do Senado a PL sobre crimes cibernéticos, e se em sendo aprovada a coisa vai começar a ficar mais fechada para quem comete crime, porque no meandro da legislação ela cria uma blacklist onde você vai poder ter acesso a todas as pessoas que já cometeram um crime digital, seja por página fake, enfim. E isso se dá tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, se você, por exemplo, cometer um crime digital utilizando a rede corporativa da sua empresa, que responde ao CNPJ da empresa, então a empresa vai estar lá dizendo que ela um dia participou de um crime digital. Então, assim, o posicionamento dos usuários, a visão corporativa, ela precisa ser cada vez mais modificada e atualizada. Como estou dizendo, não adianta você botar um monte de lei, que é super ok para a gente executar o trabalho da gente, se na outra ponta, quem faz a gestão não consegue entender a necessidade daquela legislação vir naquele momento e de que forma ela será aplicada. Porque senão ela se torna um nada. Você fica ali com aquela coisa morta, aquele peso morto, e com várias possibilidades de você usá-la,
e você não tem quem compreenda a efetividade dela. Então você tem realmente, dentro das redes sociais, essa gama de usuários que ainda insiste em fazer curtidas, compartilhamentos, páginas Compartilhar falsas. também é crime, mas é uma coisa mais Não, complicada entenda. Não, o que a gente explica é assim, fez a página, fez um comentário calunioso, ou de difamação, ou de injúria racial, o que seja. Se você for lá e curtir, ou for lá e compartilhar, você está no mesmo nível de cometimento de crime de quem fez a página falsa e quem fez a postagem do conteúdo difamatório. Não existe aquela assim, ele responde mais e eu menos. Não. A proporção é a mesma. Mas é muito mais difícil você rastrear quem curtiu. Não, porque na verdade, quando mas você o número pede, também é maior, 1000 sim, curtidas. Aí você, na verdade, você vai fazer o print do que você efetivamente quer rastrear, né? O que a gente deve esclarecer também para as pessoas é que não dá para você pegar e imprimir a página e com aquela página impressa, você entrar com o processo judicial. Para que você tenha uma robustez no atendimento do seu pedido no Poder Judiciário, você precisa fazer ata notarial. Que você não tem fé pública, só quem tem fé pública é o tabelião. Então você tem que fazer o print das telas, logicamente com o endereço da URL, levar até o tabelião, seja através de uma mídia externa, um HD, um DVD, um pendrive, e pedir que aquele tabelião, através da ata notarial, ele dê a fé pública que efetivamente a calúnia, a injúria, a difamação e a informação falsa foi registrada e ocorreu efetivamente naquele ambiente de rede social. Com essa ata notarial, você vai entrar com a ação na justiça e mostrar ao juiz a relação de URLs, a relação de páginas na rede social, a relação de compartilhamentos que você teve propagando aquela informação falsa. E é a partir daí que você começa todo o processo de quebra de protocolo de IP, essa coisa toda. Então, assim, não é... A gente costuma explicar que imprimir um e-mail ou imprimir uma página, porque ali é uma cópia, não tem validade jurídica nenhuma. Processos judiciais na Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual, eventualmente, quando você pega um bom assistente técnico, um bom perito em informática, você consegue quebrar a prova da outra parte facilmente, provando ao juiz que ela não atendeu aos pré-requisitos básicos para a propositura da ação, utilizando, inclusive, provas que não têm validade jurídica nenhuma. Isso aí vai ficar mais complicado, isso que a doutora colocou, isso é porque é na primeira camada, né? Até aqui na Bahia foi preso alguém por causa de... fez uma propaganda racista contra a Thaís Araújo, Sim. uma coisa assim, foi até preso. Foi. Mas porque vem da primeira camada. Ele está publicamente em rede social expondo que tem raiva, que é frustrado por aquilo. Mas se você pega esse arquivo e não propaga na primeira camada e transforma ele num torrent, não tem como descobrir de onde veio, para onde vai, quem está acessando aquilo. Se você pega esse mesmo arquivo e transforma ele numa estenografia, piorou. Então você, dentro do texto, você tem foto da Thaís Araújo, estou citando um exemplo porque... Foi publicizado, né? Enfim, então se você vai criando camadas de dificuldades, onde essas pessoas que já têm essa tendência péssima de comportamento, elas vão aprender esse formato, né? Assim como elas migraram de telefone para WhatsApp e outras redes, naturalmente elas vão aprender a como camuflar, como burlar essas coisas, como já fazem hoje. Então, quando você pega, por exemplo, eu acho que a gente vai lembrar aqui da época da briga, na época que os DVDs piratas eram perseguidos. Hoje você vê DVD, quando existe, na frente de instituições jurídicas, porque já banalizou, ninguém vai prender mais quem vende DVD pirata. Porque já entrou na cultura, o MP3 isolou aquilo, né? Os streamers estão isolando a questão de TVs a cabo, etc. Então, assim, são evoluções que parece ser insistência minha. Mas enquanto estivermos sendo legislados pela geração boomer, vai ser complicado, porque é uma dificuldade em comunicação, porque essa geração é a geração do papel. Olha, você vai ali, imprime, está aqui a assinatura. Não é assim mais, sabe? Um menino de 14 anos em casa, ele vai lá e entra no banco, no site do cara, destrói e para ele ser encontrado existe sim. Mas se ele começar a ver os capítulos seguintes dessa novela infinita, vai ser difícil pegá-lo, sabe? Enquanto isso, a parte prejudicada está prejudicada.
E, além disso, a lei, em nenhum momento, Carolina Dickmann e Marco Silva, ela consegue dizer assim, tudo bem, eu puni o culpado, mas os seus dados continuam vivos. Eu não tenho como tirar seus dados na internet. Eu posso tirar dados do provedor. É por isso que eles estão querendo trazer a lei do esquecimento. Porque aí você pega lá o artigo, a base do artigo 20 a 22 do Código Civil e diz assim, como eu fui vítima de um crime na internet, a página, o conteúdo foi retirado, eu agora, com a lei do esquecimento, eu exijo que ela seja completamente limpa. Exigir que um ambiente seja totalmente limpo é muito complicado tecnicamente. Muito. Quase Porque impossível, né? quase impossível, porque você sabe que em algum momento isso vai voltar. E tamanho é a descrição do que eles querem que passe dessa legislação, é que eles estão conferindo aos provedores de informação e de internet o poder de fiscalizar que esse conteúdo não retorne, porque se retornar, os provedores serão responsabilizados pelo retorno do conteúdo. Que não tem culpa de nada. Eles não têm culpa de nada. Eles só são indexadores. Exatamente. Então, quer dizer, conferir a uma pessoa uma obrigação que ela não tem condição de administrar isso, vai ser uma lei, novamente, peso morto. Isso. Agora, é o que eu estou dizendo, por mais que a gente chegue lá e explique, como é que vai ser? Sabe? Tipo, sim, você está querendo me explicar o quê? Olha, doutor. Isso que a doutora está falando é tão sério que já houve, inclusive, por falta de novo, né, de conhecimento ou de assessoria de alguém em tecnologia para determinados componentes do judiciário, alguém multar o Google porque está listando uma informação sobre alguém. O Google, olha, eu não tenho... É como se, fazendo uma analogia, é como se você quisesse tirar o livro, que é o conteúdo, e eu sou o índice. Eu só digo onde estão as páginas. Eu não sou responsável pela projeção da página ou pela hospedagem da página. Eu sou um indexador que pesquisa enquanto a pessoa digita a palavra X. É uma ferramenta. Ele te dá a ferramenta. Sabe, eu tiro o Google, eu vou para o KD, para o Yahoo, para qualquer outro sistema de pesquisa que naturalmente se evolui, né? Vou pedir só um minutinho a vocês, a gente volta conversando sobre isso. O Câmara Entrevista volta já já, não sai daí, tem muito mais assuntos sobre isso. O Câmara Entrevista está de volta e eu já começo fazendo uma pergunta aqui ao Wilson. Isso, me diga uma coisa, por que todo mundo sabendo dessa facilidade que é, né, de se grampear, ainda tem gente que tem conversas grampeadas, inclusive pessoas de alto escalão da política, ainda tem essas conversas grampeadas, vazadas? Excelente pergunta, assim, e é no mínimo estranho uma chefe de Estado, eu estou falando suprapartidária, não estou falando em partidos, tão bem assessorada, inclusive pela respeitadíssima ABIN, que é o Centro de Inteligência da Polícia Federal, sabendo que já tinha sido monitorado pela NSA, a agência americana, inclusive o próprio avião, falar o telefone. É esquisito, porque é uma chefe de Estado, né? E ali tem segredos de Estado, enfim. Realmente, essa pergunta é uma pergunta estranha, porque eu não consigo imaginar assessorando uma pessoa e dizendo, olha, fala no telefone. Telefone é a última camada. Como dizia Tancredo Neves, ele dizia que o telefone é uma coisa, um dispositivo bom para marcar encontro em um local público e ir para o lugar errado. Ele dizia muito isso. Então, assim, é complicado responder porque há incógnitas nessa informação. Será que ela se achava acima, blindada? Aí, de novo, a gente volta à origem da conversa, né? A geração filha da guerra, né? A geração boomers, né? Então, de repente, ela achava que por telefone, eu não sei. Apesar de usar, né, Wilson? Tem tanto aplicativo que você pode utilizar e se a pessoa estiver usando o celular numa conversa reservada, ele vai apitar, vai lhe sinalizar que tem gente ali gravando e monitorando sua conversa, quer dizer, é causa espécie mesmo a gente saber que existe tanta ferramenta possível para a segurança de pessoas públicas, né, que precisam efetivamente ter um mínimo de segredo de justiça, vamos dizer assim, em suas falas, dentro do seu ambiente, ele não ter sido preparado tecnicamente, tecnologicamente, para que esse tipo de informação não tenha sido rastreada. Mas é uma questão de cultura, né? Exatamente. Essa geração ela tem uma resistência. Explica aí essa geração e a XYZ para quem... Essa geração boomer... Você falou várias vezes, baby que boomers, não né? São filhos da guerra. O que é baby boomers? Os Estados Unidos na Segunda Guerra, com os aliados,
os homens, né, porque a mulher não vai para a guerra, quando voltaram na Segunda Guerra, houve uma explosão de grávidas, né? E a gente chama de geração baby boomer. Essa geração que veio, a questão da indústria e etc. Que está na faixa etária de 50 acima, 60, 70, que é aquela conversa dos bastidores, que é quem consome na ponta ainda a informação impressa. que é mais resistente à tecnologia. Isso. E assim, por exemplo, eu indico a muita gente um aplicativo que é extremamente seguro, não há como quebrar o protocolo de criptografia, ninguém na face da Terra vai conseguir quebrar essa criptografia. O Edward Snowden usa isso para falar com os familiares, chama Signal. Então qualquer pessoa baixa o aplicativo Signal, ele tem texto, foto e voz criptografado. Se eu perder meu celular, esse aplicativo protege meu celular? Olha, esse aplicativo ele serve para você conversar, enviar texto e foto criptografado. Significa que só você e a ponta tem. O que vai ajudar a proteger e vai resolver o problema da proteção do seu hardware, não do hardware, perdão, mas das informações que contém no hardware, é a criptografia. Se você tiver a criptografia Sem ativada criptografia, o tempo inteiro dentro das configurações do seu celular, é um bom começo para que você tenha pouco de segurança do conteúdo que tem ali. Porque o hardware, você vai perder, tudo bem, você vai perder o telefone. Mas as informações que estão ali, que são muito mais valiosas do que o hardware, você não vai perder. Porque o sujeito até sabe que você tem ali foto, que você tem vídeo, que você tem texto. Mas descobrir o cálculo matemático não é com caneta e não é com força, é com inteligência. E é aquele algoritmo matemático que ali está, ele pode estar em qualquer língua. Ele pode estar em mistura de Nagô, com sânscrito, com qualquer língua. Então não existe um idioma definido para aquele algoritmo matemático. E quem está por trás daquele algoritmo matemático são verdadeiros crânios da matemática, inteligência suprema da matemática, que vai fazer um cálculo algoritmo pelo menos com 1 bilhão de dígitos. Exemplo, o que demoraria pelo menos alguns milênios para alguém tentar quebrar essa informação. Um exemplo muito prático disso foi do terrorista que foi pego nos Estados Unidos agora, há pouco tempo, que o FBI tentou, que é a Polícia Federal Americana, forçar a Apple a fornecer o código da criptografia para que eles quebrassem, e não foi possível. Né? E isso foi uma luta, uma confusão na internet, enfim, não foi porque tecnicamente não é possível. Agora, que conselho você dá para a gente ter um mínimo de segurança, se sentir, quer dizer, segurança total a gente não pode ter, né? Depois dessa conversa aqui eu já descobri isso, mas qual conselho você dá para a gente ter um mínimo, né, de segurança? Olha, como a doutora falou, é cultura, é questão de cultura mesmo, a sede a sede tecnológica não pode mais ser tão atenuada como a sede física, né? Os ambientes do Wi-Fi são ambientes realmente problemáticos, tem que ter muito cuidado com quem está ali. Então a clínica não é culpada de fornecer a senha, mas ela não sabe o que está por trás daquilo ali. Como uma pessoa com um grau de instrução melhor pode ter colocado um grampo naquele hardware, assim como qualquer um com conhecimento pode chegar como consultor, como paciente dessa clínica, dessa academia, desse restaurante, cliente, e pode transformar aquilo ali num possível extensão do que ele quer para ver. Porque ali, como eu disse, né, trafega pacotes. Né? E a gente tem camadas de transmissão. Então a última, que é a transmissão de transporte, que é essa última camada, ela deveria estar criptografada. A forma de se proteger é criptografar tudo. Isso que cria um outro problema desses semelhantes que estamos vendo com a lei. Então quando você criptografa uma informação, quando o criminoso é pego, que o hardware dele é pego, a informação está criptografada, não vai servir, inclusive, para testemunhar contra ele no judiciário. Você vai precisar do código efetivo de descriptografia. E ele não vai te dar. Não existe, porque ele, além disso, ele não tem, né? Porque ele não tem a chave com ele. Ele publica e aquela chave vai para outra ponta, que tem acesso e vice-versa. E aquilo, muitas vezes, é trocado em milésimos de segundo. Então não há repetição de cálculos aos algoritmos, não há repetição de matemática nas pontas, né? Cada vez que eu abro a porta, fazendo uma analogia, eu tenho uma fechadura diferente com chave diferente. E aí eu vou pegar o gancho de Wilson e dizer a todo mundo que como se não baixasse tudo isso, a gente hoje tem um outro vírus que está tirando o sono da gente, chamado ransomware. Ele vem de uma forma bem tranquila, que na maior parte das vezes é através do seu e-mail, e você recebe um e-mail com um link, e pede para você clicar ali naquele link para você obter a informação que você necessita. E você clica. Na hora que você clica ali, ele simplesmente criptografa todas as suas informações e não deixa você acessar mais nada do seu computador ou do seu dispositivo mobile. Um sequestro, né? Na verdade, o ransomware, a palavra, né, transformando isso em português, é sequestro de dados e de informação.
e você só vai ter os seus dados e sua informação novamente bonitinho para você utilizar se você pagar ou seguir, vamos dizer assim, o passo a passo que vai vir logo depois na tela do seu computador. Geralmente é pago através de Bitcoin, como a gente já falou aqui. Ele vai te dar um número de Bitcoin para você depositar, enfim, essa coisa toda. Bitcoin esse que é irrastreável. Que é irrastreável. Então, assim, mais uma vez a gente volta a pedir e a orientar os usuários. Para de ficar clicando em tudo que vê. A outra coisa é não compartilhar login e senha. O login e sua senha tem um porquê de ser só seu. Não compartilhe com ninguém. Não peça no seu ambiente de trabalho, por exemplo, se você não puder responder a um determinado e-mail, que alguém responda esse e-mail para você e que depois você vai dizer que na verdade você não pôde, que você pediu a um terceiro, porque isso é crime de falsidade ideológica. Quem responde e-mail em nome de terceiro, aquele e-mail pertence a uma pessoa, está atrelado ao login e uma senha de uma determinada pessoa, então ela não deve ser disponibilizada a terceiro. Agora, com as questões eletrônicas, né, a certificação digital também. A gente tem um péssimo hábito dos dirigentes das corporações deixarem seus certificados digitais com suas secretárias. As secretárias que assumem a responsabilidade desse certificado digital, na hora que assina eletronicamente em nome de seu chefe, também está cometendo crime de falsa identidade, porque a certificação não é dela, é de um terceiro. Então, isso também é crime, né? E não ficar aí, né, disponibilizando tudo que vê pela frente, porque não necessariamente o que você está disponibilizando que pode responder é verdade. À justiça. Se você realmente pertencer, vamos dizer assim, a uma instituição que possui políticas e regras próprias e bem definidas quanto ao uso das ferramentas tecnológicas que são disponibilizadas, eu chamo a atenção que se você não cumprir aquele tipo de regramento que está ali descrito, você pode inclusive ser demitido e por justa causa. Quem trabalha em órgão público, você responde pela lei da administração pública do seu estado, do seu município, que ao contrário do que as pessoas imaginam, né, que as pessoas acham assim, eu sou funcionário público, eu não tenho como ser processado administrativamente por nenhum ato que eu cometa de ilícito digital. Esqueçam. Você pode sim responder um processo ético por quebra de protocolo interno. Então, acho que a gente conseguiu aí passar, né, Wilson? Ainda... Alguma consideração final? Sim, consideração é porque um conselho, né? Criptografe a sua vida. Então, se você estiver conversando alguma coisa dentro de casa e uma porta separada de um vizinho, bote um som. É um tipo de criptografia. Vai atrapalhar que o vizinho escute a sua conversa de forma natural. Criptografe a sua vida. É a consideração final que eu tenho. Pois é. Eu só quero agradecer a vocês, né, por estarem aqui. Agradece. Acho que esclareceu muita coisa. Tem muita coisa ainda pra gente falar. Eu acho que fica aqui o convite para um próximo. Daqui a um mês, 2 meses, já tem várias novidades pra gente conversar, né? Eu acho que a gente podia ir falar, a gente vem com eleição aí, a gente tem uma gama de informações sobre posicionamento em redes sociais, não só dos usuários, mas também de quem vai sair aí candidato a vereador, a prefeito. Tem muita coisa aí que a gente pode agregar de valor. As variáveis da lei também, né? Porque, assim como, por exemplo, o MP3 isolou o DVD e hoje não há um processo para quem copia DVD e distribui, antigamente as lan houses, existe um código, uma lei, que eu não sei qual é o nome, mas que impedia que as operadoras, que você compre uma rede de internet e compartilhe. E virou cultural, então todo mundo compartilha hoje a rede de internet baseado no gato, o verdadeiro gato. Então, assim, se fosse fechar ou criar crimes, começaria pelas lan houses, que são compartilhamentos desse tipo de Por isso de que internet. criaram aquela campanha, né? Lan house legal, né? Então, assim, na verdade, você está legalizando a lan house para que você não tenha os gatos, né? A lei ela vai mutando, né? Ela vai mutando. Porque as coisas mudando, ela tem que se adaptar também, né? Okay. Muito obrigada a vocês. A TV Câmara está aberta a vocês. Vamos marcar outras entrevistas, novos assuntos. Estamos à disposição. Com certeza. Muito obrigada. O Câmara Entrevista fica por vocês. aqui. Até a próxima. Muito mais assuntos sobre isso.